vai falar sobre um assunto chamado da unidade 4, é a 4.1 e a 4.2. A gente vai tratar, dentro do capítulo 4, de temperatura e calor. Então, o 4.1 diz o seguinte para a gente, que a gente vai falar sobre temperatura e suas escalas de conversão. Porém, antes da gente começar a falar sobre escalas de conversão, a gente tem que entender o que é a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica diz o seguinte: esse aí é um medidor de temperatura, um sensor de temperatura, eu tenho um que tem uma ponta C e eu vou encostar num corpo A. Aí eu fui lá e vi 22,5 graus. Se eu pegar essa mesma ponta e medir em um corpo B, e ele apresentar 22,5 graus, significa dizer que ambas as temperaturas são iguais quando eu tenho um contato com esse termômetro aí. Beleza. Então, A com C deu 22,5, B com C 22,5. Aí, o que explica a lei da termodinâmica, lei zero da termodinâmica? Que não vai haver troca de energia entre A e B se eles forem colocados em contatos um com o outro. Ou seja, se eu pegar o A e juntar o B, eles não vão transferir energia, porque eles estão na mesma temperatura. Se A tivesse a 30 graus e B a 20, A transferiria energia em forma de calor para B, mas isso não acontece. Se ambos estão na mesma temperatura, quer dizer que não há troca térmica, certo? Então é importante isso, porque quando a gente fala em temperatura, um dos conceitos mais fáceis para a gente poder entender o que é a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior grau de agitação. Quanto menor a temperatura, menor grau de agitação. E é por isso que existiram uns caras que inventaram algumas conversões de unidade. O Celsius, que foi um sueco, e baseou-se no seguinte: o Kelvin, que é esse T aqui, que é o chamado Lord Kelvin, mas é o título de William Thomson. O Thomson, ele estudou de forma profunda e determinou as temperaturas do zero absoluto até a que fosse possível chegar. Ele usou matemática pura, dentro de uma disciplina que o pessoal tem na engenharia, principalmente química e mecânica, chamada termodinâmica. Ele calculou no braço todas as temperaturas, por isso que tem esse 273,5 graus Celsius. O zero absoluto, ele chegou. Agora, por que a gente usa Celsius? Porque o Celsius fez o seguinte: bom, eu fiz uma escala lá e a temperatura de fusão da água, que para o Celsius era 273 Kelvin, eu chamei de zero. E quando a água vai ferver e vai passar do estado líquido para o gasoso, vapor, que é a ebulição, o Kelvin falou que é 373,15 Kelvin. Eu vou chamar de 100. Então, ele fez uma escala de 0 a 100, onde 0 é a fusão do gelo, ou fusão da água, como alguns dizem aí, né? E 100 graus a ebulição. Então, Celsius é chamado de escala relativa, porque ele pegou a base do Kelvin. E para eu converter de Kelvin para Celsius, eu vou subtrair 273,5 graus. Só que nos Estados Unidos, eles usam uma escala chamada Fahrenheit, que é usado outro líquido, se não me engano, é um solvente, que foi usado como base, que aí eu vou fazer 9/5 da temperatura em Celsius mais 32. Então, isso aqui também é uma correção, porque, se eu não me engano, ele usou 0 para um solvente que tem uma temperatura de fusão menor que a água. Então, essa aqui, se eu vou pegar, quero transformar de Celsius para Fahrenheit, eu faço 9, a temperatura em Celsius vezes 9, divide por 5, somos 32. Em Kelvin, de Kelvin para Celsius, eu subtraio 273. Perceba que Celsius tem esse grauzinho aqui, ó, e o Fahrenheit também tem. Aqui eu vou colocar depois, porque são temperaturas, aqui como você pode ver, porque são temperaturas relativas, não são absolutas como Kelvin. Só o Kelvin teve no braço a capacidade de calcular. Os demais, todos eles fazendo regrinha de geometria plana para poder relacionar, tá certo? Então, a gente vai usar essas duas para fazer conversão. Unidade oficial de temperatura
do Sistema Internacional de Unidades, é o Kelvin, tá? Então, se tiver um problema, tá, não sei o que, isso acontece muito em automação quando você vai fazer termopar, tá? Eu quero saber a temperatura, os cálculos, porque o termopar, que é uma medida, um sensor elétrico, é a junção de dois materiais que em contato com alguma ponta, que colocados em contato sobre uma superfície, vão dar temperatura. A calibração deles, todos os termopares possuem uma tabela de calibração, ela é feita em Kelvin, as continhas, porque se eu coloco zero, às vezes tem um fator lá que é 4 sobre T, T é a temperatura. Se você põe 4 sobre 0, e se você fizer isso agora na calculadora, não existe. Então, você tem que usar o Kelvin para poder fazer, tá? Então, só tome esse cuidado. Se você tiver a oportunidade de ver termopar, essas coisas, principalmente automação e elétrica, vocês têm essas medidas de temperatura, sensores, assim, então algumas calibrações e tabelas de calibração são feitas em Kelvin. Bom, um outro assunto que é muito interessante de falar são as expansões térmicas. Então, aqui nós temos aqui, quando você vai para o litoral ou vai seguir para a região de Atibaia, você passa pelas pontes, você escuta aqueles soquinhos na pista. Esses soquinhos são ocasionados por essas juntas de dilatação, para que essa parte aqui, que é o concreto, onde eu estou mostrando, ela vai dilatar menos que a do aço. Então, o aço faz a compensação. Enquanto o concreto dilata pouco, o aço dilata muito. Então, eu consigo manter a coesão das partes das placas de concreto que formam a ponte. Outro caso, quando você tem alguns tipos de parede, onde eu vou ter que fazer alguns isolamentos. Como eu tenho tijolos que possuem coeficiente de expansão, ou seja, capacidade de ganhar e perder dimensão diferentes, então eu posso ter vazios, aparecimento de rachaduras, trincas, isso prejudicar a função de uma parede, que é proteger a gente da variação de temperatura. Então eu preencho algumas vezes com um material ou uma espuma, como por exemplo, na qual permite que ocorra, se ocorrer uma contração, ou uma contração ela perde o comprimento, expansão ela ganha no comprimento, ou no volume, essa espuma aqui possa compensar a folga. Então, normalmente você evita a folga nessas condições aqui, tá certo? Então, hoje a gente vai tratar desses dois assuntos. Conversão de unidade de temperatura, que são as escalas que a gente vai tratar, e expansão térmica. E por que é importante nós estudarmos expansão térmica? Então, vamos supor que cada esferinha aqui fosse um átomo e cada molinha aqui fosse uma ligação entre os átomos. Se a gente considerar que eu aumento a temperatura, eu vou ter uma agitação maior das moléculas. Então, essa extensão da mola vai subir. Ela vai subir nessa direção, X, Y e Z. Ela vai expandir-se. Ou seja, quando aumenta a temperatura, eu vou aumentar a oscilação da mola. Se eu diminuir a temperatura, diminui a oscilação da mola. Só que chega um ponto que, se eu começar a esticar demais a mola, ela vai romper. Significa dizer o quê? Quando ela rompe? É que a força necessária, ou a energia necessária para fazer essa mola oscilar é tão alta que não vai conseguir prendê-la. Aí eu vou ter mudança de estado. Então, os sólidos possuem maior força de atração, os líquidos equilibrado atração e repulsão, e os gases se repelem, ou seja, eles querem fugir. Então, é importante só entender que, quando eu aumento a temperatura, isso aqui vai expandir, então eu vou ganhar volume, quando eu retraio, diminui o meu volume, certo? Então, eu vou fazer aqui um exemplo muito facinho de você entender o que é expansão térmica. E eu farei uma pergunta. Vamos supor que eu tivesse essa arruela aí. Ela tem um raio interno de A e um raio externo de B. Certo. Uma temperatura inicial. Aí eu vou esquentar ela. Pergunto para você. A expansão térmica é só o B ou o A também vai expandir? O A vai diminuir, na real, né? Na verdade, ambos expandem. Ah, sim. Eu achei que o B ele expandia e o A ia diminuindo.
Não, ele expande porque o que acontece? Quando você corre a expansão, ela vai ocorrer em X, em Y e, se fosse aqui, considerar a espessura em Z. Então, toda vez que aumenta a temperatura, você vai expandir até o buraco. Quando se reduz, vai ter a contração interna e externa. Por isso que muitas vezes o que o pessoal faz para fazer alguns encaixes? Você, por exemplo, vou encaixar uma arruela, alguma coisa no dispositivo de fixação. Eu aqueço, ele expande o buraco, coloco e depois jogo água fria, dela tchum. Qual que é o problema? Que às vezes você fazendo nos olhos, ao zóio, você expande muito, na hora que você resfria, você pode gerar alguma trinca por variação muito drástica de temperatura. Então, isso é um cuidado que tem que ter quando for fazer isso aqui, tá? Aí, continuamos. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma barrinha que tem um comprimento inicial e uma temperatura inicial. Quando aquecer ela vai ganhar, essa parte verde aqui, ela vai ganhar um comprimento final, né? Pode ver que com esse verdinho eu aumentei o comprimento da barra. Portanto, esse verdinho que você está vendo é a variação de comprimento. Então, existe uma regrinha, tá? Que a gente vai usar essas duas fórmulas. Se eu quero calcular a parte verde, que é o ΔL, esse alfa, que é o coeficiente de expansão térmica, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura pode ser positiva ou negativa, porque eu posso expandir ou contrair. Se eu quiser o comprimento final, sabendo que ΔL é o comprimento final menos o inicial, se eu quero saber o ΔL, é só pegar o comprimento inicial e somar com esse termo aqui, tá? Então, é importante saber, porque são essas duas formulinhas que a gente vai usar para linear. Por que é linear? Porque é só comprimento. Só que líquidos e gases, eles não se expandem na linha. Eles se expandem como volume. Então, imagina um cubo. Um cubo tem um volume inicial e uma temperatura inicial. Se eu aquecer, dar temperatura, vamos supor que ele chegou aí. Isso acontece. Se você aquece, imagina, por exemplo, você pegar uma panela, encher d'água e botar a tampa, mas enche a panela até o talo. Tudo bem que a panela vai ter expansão da panela, mas se com o passar do tempo, a água vai começar a aquecer, ela vai expandir. Tanto é que ela pode até levantar a panela. Vai exagerar quando você vai fazer arroz na quantidade de água. A panela até pula. A tampa da panela até pula quando você faz isso. Então, quando ocorreu a expansão, agora, Matheus, a gente não pode pensar só em um comprimento, a gente tem que pensar no 3D. Então, o comprimento final vai ser aqui, aqui e aqui. E aí, o volume final vai ser o quê? Cada o lado do cubo, o lado desse cubo ao cubo. Ou seja, L final vezes L final vezes L final. E isso é uma expansão volumétrica. Essa aí é a expressão que foi gerada, é um produto notável. Então, eu vou abrindo aqui. Isso aqui é o primeiro ao cubo. Aí é 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, ao cubo. Aqui seria... primeiro ao cubo. Aí aqui tem 3 vezes o primeiro vezes o segundo aqui ao quadrado. Aqui ele foi, na verdade, simplificando. O que acontece? Como esse valor de alfa é muito baixinho, pequeno demais, então eu posso descartar esse termo e esse termo. E ficou esses dois termos aqui, ó. O termo que vai ficar final é esse aqui. Porque o alfa aqui é da ordem de 10 a menos 6. Se eu levar ao quadrado, vai ficar de 10 a menos 12. Se eu levar ao cubo, vai ficar 10 a menos 18. Então, ele é tão baixo que eu tirei da minha conta. Então, ficamos com esse termo aqui. Com esse termo, Li ao cubo é o volume inicial. Então, Li é o volume inicial. E LF é o cubo o volume final. Só que aqui apareceu esse 3α. Como é que esse 3α virou beta? Então, o coeficiente de expansão volumétrica é 3 vezes o coeficiente de expansão linear, tá? Então, fica guardadinho aí. Você recebeu no WhatsApp aí as notas de aula. Então, isso que significa esse beta. É 3 vezes o coeficiente de expansão linear. E isso é importante por quê? Porque a gente vai ter sólidos
líquidos e gases. Os sólidos, eles têm coeficiente de expansão linear normalmente. Os gases e líquidos, normalmente, são os volumétricos. Por exemplo, se eu encher um copo de álcool etílico, melhor, acetona, álcool etílico pode ser também até a bebida, e deixar ele e aquecer, ele vai expandir no volume, porque os líquidos ocupam o volume que eles estão. Então, eles vão expandir de forma volumétrica nas três direções. Mas se eu tiver uma barrinha de alumínio de 1 metro de comprimento e 1 centímetro de espessura, e um lado de 1 por 1 centímetro, o comprimento vai expandir mais que os lados, por causa do tamanho da dimensão. Então, isso aí vai depender muito do que você for fazer, e principalmente, isso aqui é considerado pressão constante, porque a pressão atmosférica, se variar a pressão, esse valor varia, tá? Então, é só para a gente ter essa tabelinha que você vai usar hoje para fazer os exercícios. Por isso que a gente encaminhou para você com antecedência o material. E aí, aplicações. Existem algumas aplicações, por exemplo, chave de relé, chave de... Como é que chama quando cai energia? Disjuntor. Elas são mais ou menos baseadas dessa forma. Por exemplo, eu tenho uma chave aqui de cima que é latão, embaixo latão, em cima aço. Devido à diferença as duas estão conectadas na temperatura ambiente, mas devido à diferença de expansão térmica, elas vão se alterar e fazer essa curvatura. Então, se a gente voltar na tabela, pode ver que o latão é 19 e o aço é 11. Então, quem expande mais é o latão, o aço menos. Então, devido a essa diferença de espessura, vai ocorrer vai ter essa curvatura. Chaves de contato. Um exemplo, eu tenho ela ligada a 25 graus. Como isso aqui é feito de uma chapa bimetálica como essa, devido à expansão, ela vai aumentando a sua curvatura, aí ela perde contato. É isso que acontece às vezes no disjuntor. O disjuntor funciona com carga elétrica. Ele vai passando corrente, vai passando corrente. Quando chegar próximo da corrente máxima, vai aquecer e vai, desarmar. Porque toda corrente elétrica gerará calor, tá? Então, esse é um exemplo de aplicação. Beleza. Outro exemplo de aplicação é que você deve ter visto alguns filmes na TV, principalmente aqueles americanos, que quando o cara vai pescar ou vai desovar um bandido, alguma coisa assim, ele quebra o gelo embaixo da parede, da crosta de gelo de um lago, tem água. Isso acontece por quê? Quando você está falando da massa específica da água ou densidade aqui, quando você está resfriando a água, diminuindo a temperatura aqui, ó, de 12, vai embora, vai embora, vai embora, quando chega em 4 graus ou próximo disso, ocorre a redução de volume da água, ou seja, a massa específica dela é máxima, próximo de 1. Aí depois de 3, 2, 1, quando eu vou reduzindo a temperatura, a massa específica da água cai. Por causa desse efeito. E é interessante porque quando você tem gelo na superfície, o gelo pode estar menos 20, mas a água que está debaixo do lago sempre está 4 graus. Então, por isso que quando você quebra o gelo, se vê os caras quebrando o gelo, você vê água líquida, porque aquela água debaixo da parede de gelo é 4. Isso é devido à expansão térmica. Quando a água expande, ela não, na verdade, ela não teria como... o certo era ter que contrair o volume em temperaturas mais baixas. Só que aqui ela reduz o volume, ou seja, ela expande em temperaturas menores que 4 e acima de 4. Só que em 4 ela tem um menor volume. Então, isso aí é uma das aplicações. Essa foto que você está vendo aqui embaixo é o mesmo efeito que acontece na água, só que acontece em Camarões, aquele país onde todo mundo conhece mais pelo aquele jogador, o Roger Milá, e a seleção do país, né? Esse lago, que você está vendo na foto à sua esquerda, é um lago muito profundo, que acontece mesmo o efeito aqui da água, só que é o seguinte, esse lago é profundo, e todas as rochas aqui do lado possuem calcário, e geram gás carbônico, que é o gás do refrigerante. Como a água vai caindo aqui, a água vai subindo, vai trocando calor, porque aqui... Camarões, só para você saber,
ele fica, a variação de temperatura não é tão alta como em outros lugares, como ela está bem perto do meio, a variação de temperatura é pequena. Então a água sempre está em movimento. E o gás carbônico que vai entrando no lago pelas rochas, ele entra no fundo do lago, vai subindo e vai subindo de forma muito rápida. Então vai formando o gás carbônico no lago vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e até o ponto que ocorre o quê? Ou inalação das pessoas e animais aqui do lado, elas morrem por intoxicação, ou em alguns casos, pequenas explosões que possam levar a ondas de choque e gerar alguns defeitos. Então, essa foto aqui do lado, devido ao efeito da água, que está em constante movimento, e a expansão do CO2 na água, porque o CO2 vai ocupar um volume quando aumenta a temperatura, a gente está falando aqui de 22 a 24, 25 graus, essa pequena diferença de temperatura faz expansão muito rápida do gás. Essas fotos que vocês estão vendo, esses pontos brancos aqui, Matheus, são animais, gado morto, que estava perto do lago aqui e morreu intoxicado por CO2. Então, isso aí aconteceu na década de 80, foi um acidente muito feio por causa disso. A quantidade de CO2 gerado pelo lago chegou a matar esses animais aí. Então, devido à expansão volumétrica do gás. Quando tem maior temperatura na água, ele gera mais CO2 ou foi só nesse caso aí? Claro, ele na verdade vai expandir. O CO2 com temperatura é como se fosse assim, você colocar, põe uma garrafa de Coca-Cola dentro do banho-maria, dentro da água. Ela vai começar a agitar e vai expandir. Isso que aconteceu. Como as rochas do lado desse lago depositavam calcário e gerava CO2 em excesso, o CO2 subia tão rápido que ele expandia, porque o fundo do lago está frio, a superfície está quente. Ele sobe, o CO2 que está na superfície, ele vai descendo, vai subindo, porque o CO2 fica circulando dentro da água. Aí, com a diferença de temperatura do fundo da água e a superfície era grande, quando ele voltava tão rápido que tchum, e acontecia isso. Mas você pode fazer um teste. Pega uma garrafa de coca de 600, põe em banho-maria, ou seja, põe a garrafa, enche de água, em volta água quente e deixa no fogo. Você vai ver o que vai acontecer com o CO2. Ele vai expandir, né? Porque você está aumentando o grau de agitação, né? Aumentou a temperatura e você aumenta o grau de agitação. Bom. Então, e até hoje lá é assim? Eu acho que já deram uma mudança significativa, porque eu acho que eles... Eu não sei o final, o que pode ter acontecido. Eu fui ler porque eu peguei esse livro de física para pegar os exemplos práticos, porque isso chama atenção. Eu acho que deve ter melhorado, porque isso aí deu muito problema, porque lá era um país extremamente agrícola, né? Então, imagina, era só agricultura e pecuária que o povo vivia. Mas eu vou saber mais detalhes, qualquer coisa você procura na internet, Lago Camarões, gás carbônico, lá deve contar algumas medidas tomadas nesse sentido de preservação. Então, vou fazer 2 exercícios, e aí você vai fazer os outros 7, porque é simplesmente aplicação de fórmula. Então, o primeiro é esse aí. A diferença de temperatura entre a parte interna e externa de um motor de automóvel é 450 graus. Expresse essa diferença da temperatura em Fahrenheit e na escala Kelvin. Então, eu vou fazer primeiro em Kelvin, para fazer a B, depois a A. Então, aqui, Matheus, 450 igual temperatura absoluta menos, eu arredondei aqui para 273. Vai ser normal, porque alguns livros, a diferença é tão pequenininha que eles até desconsideram. Então, 450 igual a T menos 273. Esse 273 passa para cá, somando, então a temperatura absoluta de 723 Kelvin. Letra B. Eu quero de Fahrenheit, de graus para Fahrenheit. Então, no lugar aqui de TC, eu substituo 450. 9 vezes 450 dividido por 5, 810. 810 mais 32, 842 Fahrenheit. Certo? Aplicação das duas relações. Agora, o próximo.
A tubulação do Transalasca é uma tubulação que vem lá do norte dos Estados Unidos, perto da Rússia, mais precisamente, onde ela vai descer 1.300 quilômetros, indo da Brasília de Prudhoe até Porto Valdez, que fica mais ao sul dos Estados Unidos. É a que vai trazer todo o petróleo, porque boa parte do petróleo da região norte dos Estados Unidos vem das regiões frias. Essa tubulação tem 1.300 quilômetros de comprimento. Então, ela vai passar por temperaturas de menos 73 graus até 35 graus, do norte ao sul. Qual que é a expansão da tubulação de aço causada pela diferença de temperatura? Como pode ser compensada essa expansão? Então, a gente vai aplicar essa equação aqui. Quando ele falar em expansão, é ΔL. Se ele falar qual é o comprimento final, é o LF igual ao LI mais alfa LI ΔT. Todos os exercícios que você vai fazer, a gente vai preocupar mais com ΔL. Então, se a gente for aplicar aqui, primeira coisa, toda tubulação é feita de aço. Então, a gente vai olhar naquela tabela que você tem aí no PowerPoint, que recebeu antes da aula, o arquivo PDF, desculpe, 11,6 vezes 10 a menos 6 por grau. Essa é a unidade do alfa. Então, eu vou jogar aqui, a alfa, 11,6 vezes. Ah, professor, mas não precisa passar nesse caso, não. Porque senão o valor vai ficar muito grande e uma intenção aqui é ter uma ideia de proporção. Aí aqui vai ser o seguinte, temperatura final menos temperatura inicial. Então, se a inicial é menos 73, e aqui é menos na fórmula, menos e menos, mais. Então, a diferença de temperatura é de 108 graus. 35 mais 73, 108. Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar a um ΔL de 1,62 quilômetros, ou seja, 1.620 metros só de variação de comprimento que ele teve. Certo? Então, é uma aplicação direta. Agora, a segunda parte, como pode compensar essa expansão? Por que eles falam muito dessa preocupação com a expansão? Primeiro, que quando você tem uma variação grande de temperatura, essas expansões podem gerar falhas na tubulação e gerar perdas, gerar uma catástrofe, porque pode ter vazamento, pode ter trinca, pode ter redução de diâmetro em algum ponto. Então, a sugestão que pode ser compensada a expansão é que você coloque em alguns pontos pequenas quantidades de materiais com baixo coeficiente de expansão térmica, porque a variação de temperatura é bem menor e aí eu consigo manter a tubulação. Essa seria uma possibilidade, porque se você tiver uma outra visão, é colocar materiais que tenham coeficiente de expansão maior que o aço. Porque, como esse expande, põe um pedacinho, que é o mais fácil, você põe um pedacinho de um material que expande muito, ele vai compensar essa folga aqui. Porque uma ideia é, você não pode ter materiais que possam gerar folgas. Porque se gerar um vazamento, alguma coisa aí, é um prejuízo enorme. Então, o mais indicado, eu até me equivoquei, não é materiais de baixo coeficiente de expansão térmica, mas sim de alto. Porque quanto maior, eu vou poder compensar essa folga. Aí eu posso evitar isso aqui. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, alguma dúvida, Matheus, em relação à aplicação? O ar num dia frio de menos 5 Fahrenheit. Então, para Celsius, você deve ter feito isso, colocado 98,6, passado o 32 para o outro lado, subtraindo, aí deu 66,6, 5 vezes 66,6 dividido por 9, você achou 37 graus. Para Kelvin, só somado 273. Foram esses resultados, Matheus? Esses mesmos. Na letra B, por sua vez, mesmo procedimento, deve ter achado menos 37 e a temperatura em Celsius de menos 20,6 graus. Para Kelvin, somado 273, 252,4
Kelvin, certo? O que é importante? Escala Fahrenheit, escala Celsius, como são relativas, elas possuem temperaturas menores que zero. A Kelvin, ela é absoluta, então ela tem o zero absoluto, que é 273,15 graus negativos, e ela vai até o quanto puder de achar de medir de temperatura. Então não existe temperatura Kelvin negativa, tá? Beleza. 5. Um fio telefônico de cobre não tem fogos entre postes com 35 metros de distância um do outro, em um dia de inverno quando a temperatura é menos 20 graus. Quanto aumenta o fio em um dia de verão, quando a temperatura é 35 graus? Ele quer saber, então, ΔL. Então, é simplesmente aplicar. Aqui está latão, mas ele falou, a gente pode considerar o do cobre também, né? Se conforme a tabela. Vamos dar uma olhada lá na tabela. Latão, cobre, 17. Eu peço desculpas que eu coloquei errado. Eu posso usar, na verdade, ali é cobre, né? Eu escrevi latão, mas eu usei o do cobre corretamente. Então, se você lembrar da tabela, 17. Então, vai ficar alfa 17 vezes 35 metros vezes a variação da temperatura. 35 menos 20. Então, ficou 55. Multiplicando, vai dar 0,0327 metros ou 3,27 centímetros. Esse aqui de centímetros só para ter uma ideia, mais ou menos. Tá bom? Tá bom. Aí, beleza? Chegou no resultado? Sim. Beleza. Agora esse aqui é interessante. Eu tenho um anel de alumínio, tem diâmetro interno de 5 milímetros. Então, eu vou colocar ele numa haste de latão, ou seja, como se fosse você colocar uma aliança de 5 centímetros, seu dedo tivesse 5,05. Ela vai entrar justa, né? Uhum. Agora, eu quero pensar em tirar o anel de alumínio. Vamos supor, aconteceu alguma coisa, uma trinca, vou fazer uma manutenção. Se eu só aquecer o anel, qual que é a temperatura que deve atingir para deslizar o haste? E agora, se eu aquecer o conjunto todo, ou seja, os dois se expandirem para poder isso acontecer. Aí a pergunta é, vai funcionar esse processo? Sim ou não? Então vamos lá. Não? Então vamos ver. Então a gente vai fazer do alumínio primeiro. Então, para que o alumínio saia, Matheus, a folga dele tem que ser igual à diferença do anel tem que ser maior que a diferença do diâmetro da haste e o diâmetro do alumínio, porque quanto maior for a folga, mais fácil para sair, certo? Certo. Aí o que eu vou fazer? ΔL, que aqui embaixo, se a gente botar a fórmula, ΔL igual a alfa vezes o diâmetro do anel T menos 20, certo? Certo. Quando eu vou aquecer, esses termos vão passar dividindo no 0,05, então eu vou ter 416,7 graus. A temperatura que eu quero aquecer é de 436,7 graus. Ou seja, a partir dessa temperatura, eu consigo tirar o anel. Esse é o tipo daquele esquema que eu falei. Você aqueceu o anel de alumínio e colocou na haste e resfriou. Aí, o que aconteceu? O anel de alumínio segurou na haste. Agora, para tirar, eu preciso aquecê-lo, né? Certo. Agora, a letra B. Vou aquecer os dois juntos. Então, para os dois aquecerem juntos, eu preciso que o diâmetro final do alumínio seja igual ao diâmetro do latão. Porque aí eu tenho os dois folga. Na verdade, o do alumínio tem que ser um pouco maior que o do latão, para que possa sair. Aí, então, eu fiz aqui, coloquei aqui como diâmetro, mas a gente pode considerar o quê? O diâmetro do alumínio, vezes o diâmetro do alumínio, vezes o alfa do alumínio, ΔT, igual ao diâmetro do latão, né? Isso aqui seria aquela do comprimento final. Então, se eu colocar aqui, passando para outra tela, eu vou botar o diâmetro inicial do alumínio, aí o outro termo, o diâmetro inicial do alumínio, o alfa do alumínio, ΔT, igual o diâmetro do latão, vezes o diâmetro inicial do latão, vezes o alfa do latão, ΔT, e eu vou rearranjar. O que tiver ΔT eu vou colocar de um lado, o que não tiver não for no outro. Então, perceba que isso vai acontecer quando ambos tiverem uma folga superior a 50,005, ou igual.
porque é a partir da folga que eu consigo desmontar os dois. E o que vai acontecer quando eu aquecer os dois? Eu vou chegar a uma temperatura de 2069 graus, que é extremamente alta. Nesse ponto, tanto o latão quanto o alumínio já se fundiram, então não é viável fazer isso. Então é mais fácil aquecer um e esperar a expansão do outro, porque se aquecer os dois, como eles têm coeficientes de expansão térmica diferentes, eles vão se expandir de formas diferentes. E, portanto, eu vou precisar que essa expansão seja muito alta para poder remover os dois. Beleza. Chegou nesses absurdos, Matheus? 2083, aí deu 2069, né? Isso. Beleza. Somando 2049, somando deu 2069. Você chegou, qual valor que você chegou? 2083. Ah, deve ser por arredondamento, alguma coisa. E na letra A, deu para entender? Deu. Tranquilo. Beleza. Agora, esse é da amostra de chumbo. Primeira coisa que tem que fazer, ele deu a massa específica ou densidade. Ele quer saber a densidade do chumbo a 90 graus. A gente tem que lembrar que massa específica do chumbo é massa sobre volume. Eu tenho a massa específica, tenho a massa achou volume, passando, dividindo aqui, ó. Aí você achou 1,77 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, que é o volume inicial. Eu quero o volume final quando aqueço. Lembrando que quando você vai fazer um aquecimento, saindo, por exemplo, da temperatura ambiente até 90 graus, ocorre a expansão volumétrica. Então, o volume vai subir. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. Volume inicial mais VI vezes B beta delta T. Lembrando que o beta é 3 vezes o coeficiente de expansão linear. E o alfa do chumbo é 29 vezes 10 a menos 6. Então, seguindo aí o raciocínio, deixei aí para você, né, de onde que vem. E seguimos o jogo. 1,77 vezes 10 a menos 3, substituo aqui 3 vezes o alfa, vezes ΔT de 90. Eu achei um volume de 1,78 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? Massa sobre volume. Então, eu vou pegar a massa, porque a massa vai ser a diferença de massa, vamos considerar que não é muito grande. E eu vou descobrir que a massa específica do chumbo caiu um pouco, era de 1,3, 11,3, que é para 11,2 vezes 10 a terceira. Isso ocorre porque, se a massa tem uma certa estabilidade, não houve perda de massa com o aquecimento, o quanto maior for o volume, menor a massa específica. Ou seja, que no caso do chumbo, não é tão sensível assim, até porque o chumbo, por ter massa específica elevada, quer dizer, eu vou ter um menor volume ocupando uma grande quantidade de matéria, tá? Chegou nesse resultado, Matheus? E esse daí eu não consegui fazer. O que pegou? Ah, pode ter sido massa sobre volume, né? Uhum. Beleza. Esse do laser, a única coisa que pode pegar da letra B, que aí é porque assim, a gente não costuma usar muito o termo de variação diária, a gente usa mais o termo de variação, como que eu posso dizer para você? Variação linear e volumétrica. Mas isso aí, para a letra B, tem um detalhe. O elemento ativo de certo laser é feito de uma haste de vidro de 30 centímetros de comprimento e 1,5 centímetros de diâmetro. Suponha que o coeficiente de expansão linear médio do vidro seja 9 vezes 10 a menos 6. Se a temperatura da haste aumenta em 65 graus, ΔT de 65, qual é o aumento do comprimento, do diâmetro do volume? Então, para a letra A, a gente vai usar isso aqui. 9 vezes 10 a menos 6, vezes 30 vezes 65, o comprimento aumentou 0,017. Isso. Um caminho que você pode ter feito foi o do diâmetro. Essa equação não tinha, mas eu vou explicar para você. Uma das partes, quando a gente fala em diâmetro, a gente tem que levar em consideração o seguinte: o diâmetro ele vai expandir em duas dimensões, né? No lado e na altura, né? Então ele vai expandir na área, vai aumentar a área, certo? Então, esse aqui eu deixei aqui, até porque esse gama é 2 vezes o coeficiente de expansão,
Então, o que acontece aí, eu vou explicar, então, o que eu fiz. Gama é 2 vezes a expansão, então é 2 vezes o alfa, vezes a área do diâmetro, área da circunferência, vezes a variação da temperatura. Então, eu tive uma variação de temperatura de 0,0206 centímetros quadrados. Se eu aplicar a mesma equação que eu apliquei para achar essa área, a variação de área aqui, eu vou poder achar a variação de diâmetro. Se eu não me engano, você achou um valor da mesma 0,08, alguma coisa assim, né? Uhum. Se você for pegar 0,08 ao quadrado mais 0,08 ao quadrado e tirar a raiz quadrada, você vai ver que você vai achar um valor um pouquinho elevado. Não é que esteja errado, mas é que a gente tem que considerar que o diâmetro ele vai variar no comprimento e na altura, né? Porque duas dimensões, o diâmetro não vai ficar oval, né? Então, é apenas para efeito de facilidade. E o último, eu vou usar o ΔV, então aqui eu usei o volume inicial, o volume, área da face vezes o comprimento, vezes 3 vezes o coeficiente de expansão, vezes 65. Aí eu achava de 0,093 centímetros. Uma dúvida que pode ficar é, professor, e se eu usasse a letra A vezes a letra B, delta L sobre delta A? Aí você vai estar fazendo um erro grave, porque aqui, ó, aqui é 2 vezes alfa. Então, 2 vezes alfa e o outro é só alfa. Quando você fizer a multiplicação, esse coeficiente de expansão vai ser multiplicado ao cubo no final. Então, vai ter um erro significativo na tua conta, certo? Certo. Matheus, tem alguma dúvida? Não, ficou tranquilo a aula de hoje. O problema disso é o seguinte, eu tenho uma placa retangular, como está na figura. A área AI é lado vezes largura. Se eu aumentar a temperatura em ΔT, cada dimensão aumenta de acordo com a equação ali da expansão linear, que é L vezes alfa ΔT. Se for, só vai mudar o nome, se é largura vezes alfa ΔT. Comprimento vezes alfa ΔT. Onde alfa é o coeficiente médio de expansão linear. Então, a gente vai demonstrar que ΔA é 2 vezes alfa área inicial ΔT. E essa expressão, antes, a gente já vai dizer, ela assume a variação da área em função do aumento da temperatura. Então, para resolver esse problema, a gente vai fazer isso aqui, eu dividi em duas partes da tela, para ficar mais fácil o entendimento. Então, a primeira é o seguinte. A gente sabe que a área inicial eu deixei inicial aqui para não perder, largura inicial, comprimento inicial. E a largura final vai ser o quê? Largura inicial mais o quanto ela vai ganhar na expansão da largura. O comprimento final é o comprimento inicial mais o quanto ele vai ganhar no aumento da temperatura. Só que eu sei que a área final vai ser largura final vezes comprimento final. Então, eu vou substituir. Deixa eu fazer até de cor diferente. Largura final aqui. E comprimento aqui, final. Então, eu vou ter essas duas expressões. Feito isso, eu vou fazer a distributiva. Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então, eu abri essa expressão aqui, certo? Só que eu sei que ΔL, a variação do comprimento, já que depende da temperatura, é o comprimento inicial vezes alfa ΔT. E a largura, a variação da largura é a largura inicial vezes alfa ΔT. Se eu substituir esses dois termos aqui, ΔL aqui e ΔW aqui, mostrando aqui a setinha, eu vou abrir a expressão. Perceba que esse termo da largura, esse e esse que é o comprimento, são iguais. Vai mudar a posição, como se fosse 2 vezes 3, 3 vezes 2. Esses dois aqui, se eu somar, vai dar 2. Só que eu tenho esse aqui, então eu coloquei em evidência, dei uma simplificada para dar o espaço aqui necessário.
vai ficaria esse mais 2 vezes esse aqui. Por isso que tem o 2α. O último termo aqui é Li vezes WI, ômega, WI, aqui, alfa vezes alfa ao quadrado, ΔT vezes ΔT ao quadrado. Como o alfa é um valor muito pequeno, pequeno demais, se eu elevar ao quadrado vai ficar menor ainda, então isso aqui é próximo de zero. Então ficamos essa expressão aqui. Essa expressão, WI vezes LI, os valores iniciais, a área inicial que está aqui marcado, ó. Então, eu substituo a área inicial. Fazendo a distributiva, esse vezes esse vezes esse, a área inicial mais 2 vezes αi ΔT. Essa área inicial passa para o outro lado da igualdade, área final menos área inicial, ΔA. 2 vezes αi vezes ΔT.